Então, bora começar? Esse vídeo é a segunda parte do estudo que a gente estava fazendo sobre as palavras não traduzidas. Quem não viu lá a primeira parte, dá uma olhada. Eu falei, eu acho que 26 ou 27 palavras que não foram traduzidas da Bíblia. Palavras que, se não forem traduzidas, acabam fazendo com que as pessoas falem palavras que não conhecem, tentem identificar o significado dela através do contexto do texto, mas que na maioria das vezes acaba fazendo com que as pessoas pensem que o significado dela é outra, totalmente diferente do que a original que foi usada na época que o texto foi feito, né? Então, o melhor a se fazer mesmo é a gente traduzir essas palavras, deixando elas mais parecidas com o português, já que a gente fala a língua portuguesa e não hebraico, né? Muito menos aramaico do Novo Testamento. Então, sem mais delongas, não, ainda tem uma outra coisa, né? Algumas pessoas estão ainda me falando outras palavras que eu não botei nessa lista, então eu já estou fazendo, de repente, uma parte 3. Esse vídeo vai ter mais umas 24, 25 palavras. Lá no final, ainda anotei mais duas, que não está nesse estudo, vai ficar para o próximo vídeo, mas vocês vão ver como é que é problemático você não traduzir palavras, botando palavras originais ou transliteradas, fazendo com que as pessoas não entendam o significado do texto do jeito que deveria ser, né? Então vamos lá, sem enrolação, vamos para continuar nosso estudo. Sejam bem-vindos à Academia de Shen. Esse vídeo é a continuação do estudo, como eu acabei de dizer, a parte 2 sobre as palavras não traduzidas da Bíblia. E o objetivo desse canal é levar a palavra de Yahweh a todas as pessoas e trazer luz às passagens bíblicas, tirando todo o engano, né? Então vamos lá, vamos começar logo, vamos ver essas palavras logo. Aqui estão as palavras desconhecidas sem tradução, desconhecidas assim, do público geral, né, que pega a Bíblia para ler e não entende o que está escrito. Mas, obviamente, são palavras que, se você for no dicionário, você vai ver lá o significado dela. Então, começando por paráclito, ou parácletos. Parácletos é do grego, significa consolador, advogado, intercessor. Ou seja, na maior parte das passagens do Novo Testamento que está lá, advogado ou consolador, ou intercessor, você vai ter aí no grego a palavra paráclito. E o que é problemático, né? Porque vocês vão ver que, olha só, por exemplo, eu botei aqui só duas, só para a gente ver. Não, tem mais uma depois. É João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, que em algumas Bíblias está consolador, para que permaneça convosco para sempre. Isso é, o Espírito da Verdade, o vento da verdade. Pois o mundo não pode ou não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque permanece convosco e estará com vós. E estará em vós. E aqui, passagem que todo mundo conhece, que geralmente botam Consolador. Mas aqui, agora a gente tem 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pesqueis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí aqui a palavra de advogado é paráclito. Aí você vê aqui outro, João 14, 26. Mas o paráclito, o Espírito Santo, né, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Depois, João 15, 26. Quando vier o paráclito, o Espírito da verdade, o vento da verdade, o sopro da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. João 16. Mas eu vos digo a verdade, e é para a vossa vantagem que eu vá, pois, se eu não for, o paráclito não virá a vós. Então, de novo, várias passagens aqui onde tem a palavra paráclito, mas que em algumas Bíblias vai estar advogado, em outras Bíblias vai estar intercessor, em outras Bíblias vai estar consolador. E intercessor também tem a passagem lá de Jesus, quando ele fala que ele intercede junto ao Pai. Por isso que às vezes a palavra é usada também em relação a Yahusha, né? Próxima palavra, Selá, muito conhecida. Praticamente não tem tradução, ou a tradução se perdeu, mas é uma pausa, uma reflexão muito colocada no final dos Salmos. Salmo 55, 7. E eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Aí tem lá, Selá, ou Shelah, né? Próxima palavra, querubim e serafim. Do hebraico querubim ou serafim, nome de seres celestiais.
normalmente mantidos sem tradução. Em 1 Reis 6:26, a altura de um querubim de 10 côvados e assim a do outro querubim. Se eu não me engano, é em cima da arca que está falando aqui. Ezequiel 41:18, e foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, né? Aí você vê que a palavra não foi traduzida, foi mantida conforme o original. Mas é interessante, obviamente, depois vou fazer um vídeo só falando sobre querubins, serafins e seres citados na Bíblia. O texto trata querubim e serafim como se fossem coisas que as pessoas da época já conhecessem, que hoje a gente perdeu a referência. Então, pelo visto, e se eu não me engano, tinha em torno do templo, não lembro se era o primeiro templo ou o segundo templo, tinha imagens de querubins nas paredes do templo. Então as pessoas da época sabiam o que eram querubins. Hoje em dia a gente não sabe. Então, a gente deixa essa no ar para um próximo estudo, ou caso vocês queiram estudar mesmo, vocês vão lá e dão uma pesquisada sobre querubim, serafim, que a maior parte das coisas que as pessoas falam está totalmente errada sobre esses seres. E aqui a gente tem Beuzebu, né? Que é Baal-Zebu, ou seja, ele é um Baal, ele é um senhor das moscas. Esse Zebu é mosca. O nome de um falso deus, depois associado ao diabo. Aparece transliterado, não traduzido. Isso é interessante. Depois foi associado ao diabo, mas na época parecia que não. Provavelmente era um deus pagão, né? Lucas 11:15, mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios. E Marcos 3:22, e os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: tem Beuzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios, que é a mesma passagem com pessoas diferentes citando, né? Esse Beuzebu, senhor das moscas. Próxima palavra, Corban, do hebraico Corban mesmo, oferta, presente de Deus, aparece em Marcos 7:11, geralmente sem tradução. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é Corban, isto é, oferta ao Senhor, e depois continua o texto, né? Algumas Bíblias não traduziram Corban, não faço ideia por quê. Próxima palavra, Abaddon ou Apolion. Ele cita essas duas palavras porque um é hebraico e o outro é grego, o que infere que provavelmente o Novo Testamento foi escrito em aramaico, né? E não em hebraico ou em antigo, né? Ou em grego. Aí você tem lá Apocalipse 9:11. E é óbvio, significa destruidor, o próprio texto já fala. Apocalipse 9:11, e tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu, seu nome Abaddon, e em grego, Apolion. Agora tem Raca, palavra que quer dizer imbecil ou vazio. Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de Raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do Sheol, no caso. Nada de inferno aqui. Mas você vê aqui que Raca também não foi traduzido, em algumas Bíblias vai estar imbecil, já traduzido, mas as Bíblias mais antigas não vão estar traduzido. Outra coisa só que eu quero citar aqui, na verdade anotar, que são as inserções na Bíblia. Esse é um outro problema sério que a gente vai ter que falar sobre ele. Cadê minha lista? Vou botar aqui. Inserções na Bíblia. Já vou botar Mateus 5:22. Por quê? Você está vendo logo no início do versículo, esses entre colchetes aqui, sem motivo? Isso é uma inserção que foi posta na Bíblia malignamente para fazer com que as pessoas interpretem mal o texto ou alterando o sentido do texto. Por exemplo, se eu ler: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, ou vai ser julgado, provavelmente condenado. O texto está dizendo que você não pode se irritar contra seu irmão sem ter um motivo. Mas se você percebe que isso daqui foi inserido no texto, não estava no texto original, ou seja, pode ser
excluído, você vai ver que o texto é: eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, ou seja, qualquer pessoa que se irritar contra seu irmão, com ou sem motivo. Então você vê que o texto foi alterado, isso daqui não deveria estar aqui, na verdade não está aqui no texto original, então você pode pegar uma canetinha assim, ó, e riscar da sua Bíblia, porque isso daqui não faz parte do texto original. Se você quer seguir as escrituras de acordo com o que foi escrito, isso daqui não faz parte do texto, e você pode pegar algumas versões da Bíblia, em outro vídeo eu vou mostrar aqui para vocês, que tem várias Bíblias que mostram todas as inserções que foram postas. E livro de Hebreus tem muitas, algumas cartas de Paulo tem muitas, né? Paciência. Algumas inserções são inserções por causa que o texto original estava comido, né? Mas são poucas essas inserções. A maior parte das inserções são inserções que foram postas malignamente mesmo para alterar o sentido do texto. Continuando. Nós temos aqui ceia, né? E Eucaristia. Eucaristia quer dizer ações de graças. Eu, que é bom, né? Caris, que é presente. Então seriam aquelas ações que você faz dando presentes, bons presentes às pessoas. E presentes de graça, você não está cobrando sobre aquilo. Em geral, traduzimos por ceia do Senhor. Preste atenção. Que significa ações de graça, mas a gente está traduzindo por ceia do Senhor. Porque queremos. Mas o termo grego é mantido em alguns contextos litúrgicos, né? De sorte que quando vos juntar no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, então a Eucaristia. Íamos os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eu esqueci de dizer que ceia, vocês sabem, né? Cear é comer, e ceia é um almoço, né? Uma janta. Também não foi traduzido, ficou ceia. Esqueci de falar o versículo, né? Mateus 23:6. E João 12:2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. E você vê, então, tanto a palavra Eucaristia, quanto o próprio cáris, que é o presente, ou a ceia, está por aí. Temos a palavra Pentecoste. Engraçado, né? Porque a gente sempre ouve falar do dia do Pentecostes, a gente sempre ouve falar da festa dos Pentecostes, que é uma festa judia, mas também, se não me engano, os católicos também pegaram essa festa, fizeram uma salada mista nela, fizeram uma mudança. Mas aí você tá vendo aí, o que é Pentecoste? Pente, né, 50, e coste dia, é o 50º dia. O 50º dia de quê? É o nome da festa que ocorre 50 dias após a Páscoa. Vocês já comemoraram isso? Eu nunca. Então você vê aí, observação. Abandona-se o Pentecoste. Hoje em dia nenhuma igreja faz o Pentecoste de verdade, onde você tem o dia da Páscoa, se eu não me engano é dia 14, não, dia 21 de Abib, dia 21 de abril, não, dia 21 do calendário hebraico, né? Que é o dia que mata-se o cordeiro. Aí você vê que 50 dias após esse dia, após a Páscoa, após o sacrifício do cordeiro, que no nosso caso é Yahushua, você tem a festa do Pentecoste, a festa do 50º dia. Mas a gente comemora a Páscoa do Coelho, que vem 40 dias após uma festa pagã, que é o Carnaval. Não faz nenhum sentido. E a festa do Carnaval não era comemorada pelos hebreus, então menos sentido ainda. Ou pelos judeus. Enfim, eu tenho aqui o versículo, né, de Atos 2, do 1 ao 4. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, vento, espírito, né? É disso que está falando. E encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do vento santo, né? Ou fôlego santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então você vê que a descida do Espírito Santo, logo depois da ressurreição de Jesus, foi no 50º dia depois da Páscoa, ou seja, depois da morte do Cordeiro. Aí você tem aqui a outra palavra, Sinédrio. A gente conhece o Sinédrio por causa da religião. Sanhedrin, né? Que é do grego Sinédrion, Assembleia, Conselho. Refere-se ao Conselho Supremo Judeu, ou seja, os principais lá políticos, né? Judeus da época, geralmente sacerdotes, né?
quando se juntavam para decidir coisas em relação ao povo. Hoje em dia seria o STF ou seria a Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores e por aí vai, né? A palavra selida é transliterada. Nós vemos aqui Marcos 14,60. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, tá vendo? Sacerdote. Marcos 15:1. E ao amanhecer, os principais sacerdotes, os anciões e os escribas, estava todo mundo junto, tá vendo? Todas as pessoas importantes, e todo o sinédrio tiveram conselho. Tiveram conselho, né? E toda a assembleia tiveram um conselho. Ou seja, uma reunião para se decidir algo. Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, aquele versículo que eu acabei de ler, né? E chamar seu irmão de raca, de imbecil, será réu de sinédrio. Que lá na outra versão estava escrito juízo. Então aqui é sinédrio. Para você ver como algumas versões não foram traduzidas e outras foram. Sem nenhum sentido. Enfim. Sinagoga. Por isso que eu falei lá naquele texto, qualquer pessoa que chamou seu irmão de imbecil, de vazio, cabeça vazia, mente vazia, vai ser julgado por causa disso. Né? Vai ser julgado. Né? Sinédrio. Sinagoga, outra palavra que não foi traduzida. Mas é bonitinho falar sinagoga, mas não foi traduzida. Significa apenas um lugar de reunião, né? Hoje em dia falam de templo e de igreja, mas não era nesse sentido de templo e igreja, era o lugar de reunião. Enquanto a igreja são reunião de pessoas, igrejas são pessoas, nunca templos físicos, né? Nunca prédios físicos. Igrejas são pessoas. O sinagoga é o contrário, sinagoga é o lugar. É o prédio físico. Mateus 10:17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Ou seja, a sinagoga era um lugar onde as pessoas eram apedrejadas ou açoitadas quando pecavam. Marcos 14:60. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio. Não, isso aqui é sinédrio, não tem nada a ver. Atos 18:4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Paulo, né, Shaul, ele ia nos sábados, no sétimo dia, no dia do descanso, ele ia para a sinagoga, essa mesma sinagoga, que é esse lugar de reunião, para falar sobre a palavra de Deus, para falar sobre as boas novas, o evangelho, né? Para os gentios e para qualquer pessoa que estivesse presente. Então, todo sábado ele fazia isso. Todo sábado. Certo? Para vocês verem que fica como exemplo para vocês. O próprio Paulo fala, sede meus imitadores. Não ia no domingo, já deixo aqui a alfinetada, ele ia no sábado, todo sábado. Ia para lugares de reunião, não eram igrejas, eram lugares de reunião que qualquer pessoa iam para se reunir, para discutir coisas, como se fosse uma praça pública, e eles ficavam falando coisas aleatórias, como Sócrates fazia, né? E então Paulo, Shaul, fazia a mesma coisa. Aqui eu tenho palavras que também não foram traduzidas. Fariseu, saduceu e escriba. Não botei os versículos? Acho que nem... botei algum outro ali. Palavras que não foram traduzidas também, né? O termo está literado dos grupos religiosos e sociais do judaísmo da época de Yahushua. Do hebraico peruzim, né? Que quer dizer fariseus, zedoquim, saduceus, e do grego gramateus, que é escriba. Poderia até botar aqui o referencial hebraico também para os escribas. Escriba, né, vem do latim, que é de escrever, né? Então, fariseu, do hebraico feruzim, tradução aproximada, são os separados, certo? Eles eram rigorosos observadores da lei e da tradição oral. Eles eram separados do pecado e do mundo. Saduceu, do hebraico de zedoquim, tradução aproximada, são os justos. Então, os saduceus são os justos. Provavelmente relacionado ao sacerdote Zadok, né? E por isso, Zedoquim, os seguidores de Zadok. Era uma elite sacerdotal e aristocrática ligada ao templo. Rejeitavam tradições orais, criam apenas o que estava escrito na Torá. Olha que interessante. Enquanto um povo prestava, que os fariseus, né, e os peruzim, prestavam atenção na tradição oral e na lei, os Zedoquim, os saduceus, prestavam atenção apenas no que estava escrito. Praticamente o que eu estou fazendo aqui, né? Olha que eu não sou saduceu. Mas prestava apenas no que estava escrito e negava a tradição oral, mas também negava a ressurreição e os anjos. Não acreditava neles. Um grupo aristocrático racionalista influente. E escriba, do grego sofer,
né? E do grego gramateus, eu botei o hebraico aqui, que legal. E é o escrevente, né? O escritor, ou o copista, ou o intérprete da lei. Ele fazia as três coisas. Copiava o texto, escrevia texto, por exemplo, os cronistas, né? Escreviam textos e interpretava a lei, porque era o que sabia ler. Custa sempre lembrar, né, que até, sei lá, de 1500 até 1500 depois de Cristo, aprender a ler era uma coisa de rico, né? Poucas pessoas conseguiam aprender a ler. E aqui nessa época aqui, religiosos aprendiam a ler. Não, a maior parte do povo só aprendia por ouvir. Então alguém precisava ler para todas as pessoas ouvirem. Certo? Mateus 16,6, Jesus disse-lhes: adverti e acautelava-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Né? E tem muitos versículos sobre os fariseus e saduceus. Toda hora Yahushua estava enfrentando eles por algum motivo. Aqui então a próxima palavra, maná, do hebraico manu, ou seja, o que é isso? Nome dado ao alimento milagroso do deserto. O povo foi para o deserto e de repente começou, ficaram pedindo para Moisés que eles não tinham comida. Moisés orou, Moshe orou e os anjos começaram a jogar essas coisas do céu que era comida. Êxodo 16:35, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E João, eu botei do Velho Testamento, agora o Novo, João 6:48 e 50. Jesus falando, Yahushua, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que dele comer, não, para que quem, né, dele comer não morra. E Jesus agora falando que ele é o maná da vida. Eu tenho aqui também outra palavra, urim e tumim. Nunca foi traduzido e não tem tradução certa, se perdeu no tempo. Levítico 8:8. Depois, pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. 1 Samuel 28:6. Perguntou Shaul a Yahweh, né? Porém, Yahweh não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por os profetas. Tá vendo? E Esdras 2:63. E o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que houvesse sacerdote com urim e com tumim. Tá vendo? Se eu não me engano, eram coisas que eram usadas para fazer a sorte, para adivinhar o futuro das pessoas. Se não foi isso, me perdoa, mas foi isso que eu aprendi. Tem aqui a palavra jubileu, Yovel, né? Que originalmente se referia ao chifre de carneiro, usado para anunciar o ano do jubileu. Acabou se tornando o nome da própria festa e foi mantido. Levítico 25:13. Neste ano de jubileu tomareis cada um a sua possessão. Se eu não me engano, o ano do jubileu é o ano 50, né? Porque é importante durante toda a Bíblia os múltiplos de 7. Então 7 vezes 7 49. O ano seguinte ao ano 49, que é o ano 50, era o ano do jubileu. Levítico 25:12. Porque jubileu santo serás para vós, a novidade do campo comereis. Que seria a colheita, né? Outras coisas que não foram traduzidas. As festas, nome das festas judaicas. Muitas são transliteradas e adaptadas sem tradução literal. Então tem a festa de Esther, Purim, o Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, o Yom Kippur, que é o dia da expiação, e o Rosh Hashanah, que é o ano judaico, o ano novo judaico. Geralmente em algumas bíblias aparecem desse jeito, ou então eles botam essa tradução aqui, que não é a tradução exata do que está escrito em hebraico, por isso que eu botei aqui. Próxima palavra que também não foi traduzida e confunde muitas pessoas quando você traduz, porque muda o sentido do texto. A palavra apóstolo, enviado, mensageiro, né? Mensageiro e enviado é a mesma coisa, praticamente, né? É a pessoa que é enviada para entregar alguma mensagem. Mas vocês sabem que angelos, né? Anjo, também é uma palavra que quer dizer mensageiro. Então, vocês entendem a confusão que é? Em algumas bíblias vai estar ângelo, algumas bíblias vai estar apóstolo, em algumas bíblias traduzidas vai estar mensageiro, e outras vai estar enviado, outra vai estar apóstolo mesmo, que não foi traduzido.
Então vamos lá. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Tá vendo? Enviados, mensageiros. Você vê que lá, se eu não me engano, em Apocalipse, ele fala, e o anjo da igreja, a palavra anjo lá em Apocalipse é mensageiro, né? Ângelos. E lançaram, Atos 5,18, e lançaram a mão dos apóstolos e os puseram na prisão perpétua, ou Lucas 15. E disseram então os apóstolos do Senhor, acrescenta-nos a fé. E por aí vai, né? Você tem essa palavra apóstolo não traduzida pela Bíblia toda, pelo Novo Testamento todo. Outra palavra não traduzida, como eu acabei de falar, ângelo. Ângelo. Ângelo também é anjo. A palavra ângelo, em hebraico, malak, né? Que significa mensageiro, no plural, malakim, né? Os anjos ou os mensageiros. O conceito de anjos, você sabe como é que é lá na Bíblia, não vou falar sobre isso agora, porque é uma outra discussão bem grande, mas do grego, angelos, está escrito aqui, ó, angelos, bem escrito aqui para vocês verem. A sílaba mais forte é a terceira, proparoxítono, angelos. Por isso que depois virou anjo, porque geralmente nas proparoxítonas a sílaba do meio desaparece, então fica anjo. Do latim angelus, né, que depois foi para o latim angelus, transliterado para o latim. Então, vamos lá. Salmos 37, 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O mensageiro de Arro, né? Aqui Senhor e Arro, e aqui tetagrama, e aqui anjo, mensageiro. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Ah, tá. Por que eu botei aqui anjo do Senhor como negrito? Porque em algumas passagens vai estar só anjo, em outras passagens vai estar anjo do Senhor, e outras passagens vai estar anjo do céu. Por que isso é importante? Porque quando está a palavra anjo sozinha, não necessariamente quer dizer alguém que venha do céu, um sentinela ou qualquer coisa do tipo. Pode ser uma pessoa comum, né? Um profeta é um mensageiro. O mensageiro que veio de uma cidade, que vai mandado de uma cidade até outra entregar uma mensagem, é um mensageiro, é um anjo. Ou uma pessoa que é enviada de Israel para outro lugar com uma mensagem, ou para chamar o profeta, é um anjo, é um mensageiro. Então, algumas passagens vai estar assim, com o denominador depois, com o genitivo depois, anjo de luz, anjo do céu ou anjo do Senhor. E aqui, anjo da igreja, aquele de Apocalipse que eu acabei de falar. Então, 2 Coríntios 11, 14, e não é maravilha porque o próprio Satanás, né, o enganador, se transfigura em anjo de luz, tá vendo? Em mensageiro de luz. Então, a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas acham que estão recebendo mensagens de luz, né? E pode ser o próprio Satã, o próprio enganador, que veio trazer essa mensagem. Aqui não necessariamente é uma pessoa exata, esse Satanás aqui não é nome próprio. Esse Satanás aqui é só enganador. Quando ele fala o próprio enganador, em grego, você teria que ir lá no texto grego original para saber se ele está falando de uma pessoa específica, que seria o diabo, Satanás, etc., ou se ele está falando de qualquer pessoa que seja enganadora. Qualquer pessoa se a gente pegar traduzir todo o texto, né? E não é nenhuma coisa maravilhosa, porque os próprios enganadores, ou o próprio enganador, se transformam em um mensageiro para trazer a mensagem de luz. É disso que ele está querendo dizer. Né? Enquanto a gente lê não traduzido, fala o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece uma coisa mística. Satanás, que já é um ser místico, se transformou em outro ser místico que é um anjo. De luz, com luz ainda por cima. Mas aí, se você traduz tudo que não foi traduzido, você está falando os enganadores, ou uma pessoa enganadora, ela pode vir aqui entregar uma mensagem, vir como um mensageiro para entregar uma mensagem de luz. Ou seja, porque, se eu não me engano, em próprio Coríntios fala que Yahushua, Jesus, veio trazer a mensagem de luz ao mundo que estava em trevas. Por isso que ele fala em anjo de luz. Juízes 13, 18. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Por que eu botei esse versículo? Porque algumas pessoas têm a teoria de que esse anjo do Senhor, que é muito citado no Velho Testamento, provavelmente é Yahushua. Algumas pessoas já não acreditam nisso. Tanto que perguntaram o nome dele, ele fala: por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? E lá, o outro versículo que eu li, Daniel, não lembro, que fala quem é maravilhoso é aquele que iria ver, o Mashiach, que iria vir, né?
Apocalipse 13, 14, e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso. Esse anjo da igreja é o líder do local, o pastor do local, que é o mensageiro que vem trazer a mensagem de Deus para o povo. Fazer um cortezinho. Vamos lá, outra palavra que literalmente não foi traduzida. Ela está literada ou veio se modificando através dos tempos, no latim, do romance, depois do português, que é a palavra culto. A palavra culto é da mesma raiz da palavra cultivo, né? Então, quando a gente fala no culto de espécies permanentes, que são árvores, né, que dão frutos, a gente está falando do cultivo, certo? Enquanto ritual é outra coisa, certo? E você tem até uma outra palavra que significaria serviço religioso, serviço que era prestado no templo, por exemplo, que também foi traduzido por culto. Então você vê aí 3 coisas diferentes: o cultivo, um rito, um ritual, e você tem um serviço religioso, né? Por exemplo, um rito, um ritual, é a Páscoa, né? De você pegar o cordeiro e ir lá e matar, ou então a oferta de manjares, que você pegava lá as melhores comidas e levava para o templo para aquela comida ser queimada em cheiro suave ao jarro, né? Então você tem cultivo, rito e serviço religioso, 3 palavras diferentes, com significados diferentes e coisas diferentes, sendo traduzido por culto. Então você vê aqui, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos e a lei e o culto, tá vendo? E promessas. Esse culto aqui tá totalmente solto. Do que tá falando? Romanos 9:4. Daqui a pouco eu vou lá abrir o Strong para vocês verem pelo menos esse aqui. Êxodo 12, 26, 56. Eu mesmo eu botei aqui. Eu fui no Strong ver o significado dessa palavra culto, é serviço religioso. Mas no Velho Testamento, em Êxodo 12, 26, 27, tem aqui a palavra culto também. Acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Culto? E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Esse culto aqui que está falando é esse ritual, esse rito. Né? Ele ensinou um rito e depois ele falou: vocês vão sempre guardar esse rito, né? Esse costume religioso. Então aqui eu tenho agora Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, com compaixão de Deus, que apresenteis a vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse culto aqui é cultivo. É o cultivo racional do vosso corpo em sacrifício vivo a Yahweh. Tá vendo como são 3 coisas completamente diferentes, tudo traduzido pela mesma palavra, culto? Nossa. Vamos para a próxima palavra, discípulo. Do latim discípulos, né? Porque discio é o verbo latim que quer dizer aprender, né? Enquanto docio, da onde vem docente, né? É o verbo que quer dizer ensinar, né? Então o docente é aquele que ensina, o discente, o discípulo. O discente é aquele que aprende, o discípulo é menor, né? O diminutivo, discípulo, alunozinho, né? Aprendizinho. E grego mathetes, né? Ambos significam aluno aprendiz. Então, João 9:28. Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Esse discípulo aqui é aprendiz, um pequeno aprendiz. Pequeno aprendiz dele seja tu, nós somos aprendizes de Moisés. Marcos 2:18. Ora, os aprendizes de João, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e lhe disseram, né? Por que jejuam os discípulos de João, os aprendizes de João e dos fariseus, e não jejuam os teus aprendizes, os teus discípulos, os teus alunos? Fizeram essa pergunta para Yahushua. Outra palavra não traduzida, mas essa todo mundo conhece hoje em dia, né? Que é evangelho. Esse eu quer dizer bom, angelos é mensagem, né? Então temos aqui angelion, que é mensagem, né? Porque é no neutro, né? Boas novas, boas mensagens. Geralmente traduzido naturalmente. E acabou virando um termo técnico para mensagem de Yahushua, de Jesus. Atos 14:7. E ali pregavam o evangelho, e ali pregavam as boas novas. Coríntios 9:14. Assim ordenou também Cúrios, né? O Cúrios, aos que anunciavam as boas novas e que vivam das boas novas.
e calçados os pés na preparação das boas novas da paz, da boa mensagem da paz. Efésios 6,15, né? O príncipe das boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus. O princípio, né? O princípio das boas novas de Yahushua Mashiach, filho de Yahweh. Marcos 1. Tem uma coisa interessante aqui sobre as boas novas, né? Ou a boa mensagem, ou as boas mensagens. Eu acho que seria a boa mensagem, que está falando da mensagem que Yahushua veio morrer por nós, nos livrando da morte, nos livrando do pecado. Em algumas passagens, se você traduzir esse evangelho para boas novas, o sentido do texto muda um pouco. Por isso que eu estou falando sobre ele também. Não sei se deu para perceber, né, quando eu li esse versículo aqui para vocês. Próxima palavra, diácono, que é servo ou ministro. São coisas completamente contrárias, mas está aqui. 1 Timóteo 3,12. Os diáconos sejam mantidos maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Ou seja, os servos, ou os líderes, ministros, né? Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Yahushua, né? O Messias, o ungido. A todos os santos no ungido Yahushua, que estão em Filipos, e com os bispos e diáconos, né? Bispo também não foi traduzido, essa parte a gente pula. E diáconos, que são os ministros ou os servos. Vou até anotar aqui bispos, que já é uma outra palavra. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Então aqui Timóteo falando como os diáconos têm que ser, os servos ou os ministros. Eu vou atrás da tradução dessa palavra de verdade para ver se é servo ou se é ministro. Eu não estou muito convencido não, mas é um ou outro. E aqui outra palavra, presbítero, que hoje em dia virou um cargo na igreja. Diácono virou um cargo, presbítero virou um cargo, pastor virou um cargo, nada disso era cargo, mas tudo bem. Presbítero quer dizer aqui o ancião, o mais velho, né? Hoje em dia as igrejas ou a sociedade no todo dá valor aos mais velhos. E outra coisa, aquela função dos mais velhos de sempre se juntarem para aconselhar os mais novos, isso também foi mantido ou se perdeu? Porque pelo visto aqui, não só pelo costume da época, mas pelo costume da própria eclésia, da própria igreja, ainda se mantinha o costume dos mais velhos se juntarem e serem os líderes do local, que faziam o conselho, o sinédrio, para dar conselho aos mais novos, certo? Infelizmente, eu acho que hoje se perdeu. Será que seria bom a gente retomar isso? Terceira carta, Epístola de João 1:1. O presbítero amado Gaio, né? Ou seja, o ancião Gaio, o velho, o mais velho, Gaio. 1 Timóteo 5:19. Não aceiteis acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhos. Ou seja, não aceiteis com acusação contra as pessoas mais velhas, certo? Contra os anciões. 1 Pedro 5:1. Aos anciões que estão entre vós, admoesto eu, que sou também ancião com eles, a testemunha das aflições do ungido e participante da glória que há de se revelar. Então você vê aqui, parece que ele está falando com presbíteros, como hoje em dia se pensa, com cargo de presbítero, mas não, ele estava falando com os anciões, com os mais velhos. Então você vê que o sentido do texto foi alterado porque não se traduziu a palavra. Outra palavra também, a palavra pastor, que hoje em dia as pessoas sabem o que é pastor, mas que hoje em dia se mantém a palavra pastor como líder da igreja, e não era, certo? Pastor é aquele que cuida do rebanho, e não necessariamente hoje em dia os pastores cuidam de rebanhos. Alguns só pregam, alguns só fazem vídeo para a internet, e por aí vai. Aí Yahushua fala, João 10:11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Literalmente, nesse caso, mas quando ele falou, as pessoas entenderam daquela forma. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas porque ele vai ficar a vida inteira cuidando das ovelhas, o tempo todo, não vai ter tempo para ele, vai estar o tempo todo cuidando lá do rebanho, das ovelhas, para que não se perca, para que não tenha doença, para que tenha comida, levando para o pasto, trazendo do pasto, dando toda a alimentação, dando água e por aí vai.
É um trabalho bem custoso ser pastor. Só quem tem animais em casa, animais de criação, sabe como é que é, em grande quantidade, principalmente. Então, ser pastor é uma coisa bem custosa que hoje em dia os pastores, cargo, não querem fazer. Quer cuidar das pessoas. Ir na casa de cada um, ver o problema de cada um, consertar o problema de cada um, aconselhar e por aí vai. Ver se tem comida. Ezequiel 34:2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores. Assim diz Yahurim, né? Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Você tem salmos. O Senhor é o meu pastor, né? Yahweh é o meu pastor. Deus é o seu pastor. E a próxima palavra aqui, tem muitos versículos a mais, tá? Foi eu que não botei. A próxima palavra é igreja, né? Que vem do grego eclésia, que significa literalmente assembleia, reunião. Essa palavra não foi traduzida. Então, igreja pra gente acabou virando outra coisa, que é o que a gente pensa hoje em dia, mas na verdade toda reunião era uma igreja. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúda-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Ou seja, a igreja está na casa da pessoa, desse Áquila. Ou seja, a igreja são pessoas. Igreja não é prédio, igreja não é religião, e seja lá mais o que for. Não no texto bíblico, certo? E é assim que deveria ser na nossa linguagem também. 1 Coríntios 16:19. Tem um outro versículo aqui, Mateus 18:15 e 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se teu irmão não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, falam para a igreja, falam na reunião. Então, só no terceiro caso que você vai lá, na reunião das pessoas, quando se reunirem, nesse caso aqui na reunião das pessoas que acreditam em Yahushua e estão se reunindo, e fala diante de todos. Porque se você fizer isso de início, você está constrangendo a pessoa. Então primeiro vai na pessoa. Ela não te ouvir para se consertar. Depois que ela pecou, depois que ela se desviou do caminho. Então você vai lá na pessoa. Ela não te ouviu? Traz outras 2 pessoas e vai lá. Fala com ela de novo. Se ela não te ouvir, aí sim você se leva diante de todas as pessoas e fala, ó, aquele cara tá fazendo aquela coisa ali, que é errada. E se ainda assim não escutar a reunião, o conselho, a igreja, a sinagoga, o sinédrio, considera como um gentio publicano. Ou seja, ele não fará mais parte do grupo de vocês. Ou seja, expulse-o. Porque ele não quer sair do caminho errado. Outra palavra aqui que eu inseri antes de terminar, que é galardão. Galardão vem do gótico, olha, vibralão, que significa recompensa, honraria, que por sua vez deriva de vibra, que é contra ou em frente a, o ilão, que é prêmio, né? Então, contra o prêmio, contra a recompensa, ou em frente ao prêmio, em frente à recompensa. Passou por português através do latim medieval, guiderdonum, né? Guiderdonum acabou virando galardão. Detalhe da etimologia. Depois vocês leem, tá aqui no texto. Deixa eu ver se botei os versículos. Provérbios 22:4. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e a vida. Apocalipse 22:12, finalzinho de Apocalipse, do livro da Revelação. E eis que cedo venho, e o meu galardão, tá vendo? Está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Esse meu galardão não é prêmio dele, é prêmio de vocês que eu estou trazendo. Números 18:31. E comereis em todo lugar, e vós e a vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Tá vendo? Então, o vosso prêmio é por estar ministrando a tenda da congregação. Romanos 4:4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Tá vendo? Porque o galardão aqui no caso é a perdão do seu pecado. Por isso você tem uma dívida. E por conclusão, essas palavras mostram que
nem sempre se optou por traduzir literalmente, mas sim por preservar o contexto litúrgico, teológico e institucional, que é claramente um erro, pois leva à distorção do significado original ou afastamento dele, deixando as pessoas no escuro sem saber o real significado das palavras ou do texto que se lê das Escrituras Sagradas. Então eu deixo esse estudo aqui com vocês. Vocês me digam aí o que vocês acharam, se vocês acham que como eu acho totalmente necessário traduzir todas essas palavras. Do que eu estou falando? Do que você está falando, Valdir? Eu estou falando que se você quer uma boa versão da Bíblia, se você quer um bom entendimento do texto sagrado, nós precisamos urgentemente traduzir todas essas palavras que não foram traduzidas e literalmente adequar o texto à língua portuguesa, tirando todos esses hebraísmos, greguismos e latinismos e etc. Outro dia eu vou mostrar para vocês ali uma Bíblia totalmente hebraísta. A nossa Bíblia é totalmente latinista, de latim, de Roma, né, da linguagem de Roma. Mas eu acho que a gente tem que pegar todas essas palavras, traduzir elas, nem que a gente bote o que não era traduzido, por exemplo. Traduz apóstolo, né, e bota para apóstolo lá embaixo como nota de rodapé. Traduz batismo, bota batismo lá embaixo como nota de rodapé e bota no texto de imersão, porque faz muito mais sentido, né? Traduz galardão por presente, o que custa botar presente, dádiva, dívida, dom, né? Dom que é presente também, dom também foi traduzido, mas por que não traduzir essas palavras e botar essas palavras litúrgicas lá no rodapé, ou botar entre parênteses, para que a pessoa saiba qual é a palavra, caso vocês queiram manter, mas que saiba também o significado original para quando você lê o texto, para que o texto não fique totalmente distorcido, que é o que está acontecendo. E eu deixo então esse estudo aqui com vocês. Espalhem essa mensagem com os que puderem alcançar, e que todos possam ser edificados por esse estudo na graça do Eterno. Assim, pelo menos eu acredito, né? Então, o que vocês acharam? Paz a todos. Até a próxima aí. Manim, manim. Assim, nisso eu acredito, nisso eu confio em toda a minha força. Muito obrigado, até a próxima.